Fala galera do Papo Furado, hoje eu tenho a honra e o prazer de conhecer Gilvan de Oliveira, que é cantor, compositor, instrumentista, fala mais um pouco, é tudo. Ele falou assim, você pode apresentar do jeito que você quiser, que é tudo um pouco verdade e não deixa de ser, porque eu estou honrado de estar aqui do seu lado, de verdade. Obrigado. A gente faz, dentro da música, a gente joga em muitas posições, né? A gente bate escanteio e faz gol de cabeça. Você é igual o Pelé fazia, você faz gol, defendia se precisasse também. Claro, sem sombra de dúvida. Deixa eu te perguntar desse trabalho agora. A gente está vendo aí a preparação aqui no Teatro Bradesco, está vendo a realização de um sonho. Imagino eu que é um filho nascendo, deve ser uma emoção grande estar aqui hoje. Isso. Eu vou pedir pro pessoal para trazer meu filho aqui para mim, por favor. Pode ser? Pode ser? Está aqui do lado. Está aqui? Beleza, tá? Né? A produção vai pegar lá. Aqui, ó. E fala um pouquinho dele. Como que é que você teve essa ideia de fazer, de compor? A gente sabe que você fez para mais pessoas. Isso. Pode trazer aqui. Eu sei que você fez para atender o maior número de pessoas. Eu li que você falou que quer que ele chegue até onde ele puder chegar. É isso mesmo? É verdade. Na verdade, o songbook é uma ideia antiga. A partir do momento que eu aprendi a escrever música e registrar algumas canções, e já há algum tempo, quando o Tom Jobim lançou o seu songbook, que ele chama de cancioneiro, eu mantive o nome internacional apenas por questão de marketing mesmo. Mas que é um cancioneiro. E ele falou assim, olha gente, eu adoro fazer shows, tenho recebido propostas tentadoras, mas o que eu queria mesmo é escrever minha obra. Então isso me botou uma semente, enquanto eu não projetei o meu, esse projeto já está preparado há algum tempo, e há 2 anos atrás ele foi aprovado pelo Natura Musical, edição em Minas Gerais. Né? A Natura, então, é patrocinadora desse evento e de tudo, do livro através também. Da Lei de Incentivo à Cultura do Estado de Minas Gerais, a Natura Musical, né, que patrocina... Eu posso dar um adendo aqui? Tem gente que fala que essa lei de incentivo à cultura é ruim e tal. Não. Tem coisas boas também. Você vê que o Gilvan é uma pessoa que dá aula de música, entende profundamente da música, principalmente dos movimentos musicais de Minas Gerais. Conseguiu isso, então a gente tem que dar o parabéns também. Quando eles fazem a coisa certa, não é? Sim, e também a gente usa a lei, não só, por exemplo, no caso, eu não queria mais fazer um CD, só fazer um show ou fazer uma turnê. Então eu queria deixar um legado, é uma pretensão. Então o livro é um legado. Tudo que a gente aprendeu na vida é porque alguém contou uma história ou porque alguém escreveu. Claro. Você concorda? Se você entrou na escola para aprender a ler, então tudo que você aprendeu a ler transformou na sua vida. Mas antes de ler, alguém contou uma história. E a música é do mesmo jeito. Toda a tradição da música vem da oralidade. Isso até em milhares de anos. Até chegar na escrita. Cerca de pouco mais de 1000 anos atrás, começou a escrever música. Né? E a música, então, só saiu dessa coisa, a música popular se perdeu muito. O que foi de ouvidos, eu não sei como é que cantavam os índios do Brasil, ou os habitantes do Nepal. Porque não tinha isso, né? Não tinha um registro. E não tinha gravação, que só começou no final do século XIX. Isso. Então, com a gravação, você mudou um pouco isso. Bom, o livro tem tudo. Eu imaginei as músicas, toquei, escrevi e gravei o CD. Então, o quê? Então, estão as 3 coisas aqui, né? A oralidade, a escrita e o áudio. Só para a pessoa entender, são 33 partituras, é isso? Exatamente. Né? São 33 partituras que estão escritas para todos os instrumentos. Instrumentos em dó, instrumentos em si bemol, que é sax, trompete, clarineta, né? Instrumento em mi bemol, que é sax alto, sax barítono, e clave de fá, que é para os instrumentos graves, contrabaixo, fagote, trombone, e em dó são a maioria dos instrumentos, né? O piano, flauta, violão, violino. Então, resumindo, qualquer pessoa que tiver o seu livro vai poder usufruir porque serve para qualquer instrumento. Qualquer instrumento. Né? Para os cantores, as canções, que tem algumas canções, acompanham as letras. Então, e outra coisa, a pessoa vai poder ler a música através da partitura e ouvir. Na verdade é o seguinte, a partitura é o mapa. É o mapa da mina. A gravação é o território, tocar é o território. Isso aí. Então eu espero que cada um, né, faça o seu próprio caminho dentro do território da minha música. Eu fiquei sabendo que o Fernando Brant teve uma participação aí, né? Foi inspirado, eu acho que tem 14 músicas aí com ele. Fala um pouquinho dessa ligação sua com ele. Bom, a ligação com o Fernando, antes de mais nada, era de fã mesmo, né? Do Milton Nascimento, com quem trabalhei no Música de Minas Escola Livre, entre 83 e 87, quando fui professor e diretor.
E lá, através do Bituca, né, o Milton Nascimento, eu quase não chamei ele de Milton, de Bituca. Bituca, por causa da escola, você dá aula? Não, o Bituca é o apelido dele. Eu sei, mas por causa da Bituca também que você dá aula lá. Mas a Bituca existe por causa do Bituca. Dele. É, lógico. A Bituca existe por causa do Bituca. É só para registrar que você dá aula na faculdade de Bituca, muito Sim, bacana, claro, conceituadíssimo em Minas Gerais. Há 14 anos, né? E então conheci o Fernando Brant e anos depois, para um projeto do Ponto de Partida, para fazer um espetáculo chamado Beco, eles convidaram o Fernando para fazer as músicas originais do espetáculo comigo, né? Então foi um prazer, uma honra, uma alegria que já o Fernando Brant, um letrista já consagrado... Ele já era famoso, né? Já em 1990, ele já estava... Para seu registro. Eu estou completando 50 anos de carreira. 50. Como o Bituca e o Fernando Brant também, 50 anos de carreira. Travessia foi lançado em 67. Então, quer dizer, o Fernando Brant começou em 67. Eu comecei a trabalhar com ele em 1990. Nossa, você já era muito fã dele. Exatamente. Então, assim, isso que é legal. Juntou duas gerações. Aí, o que é legal, muito disso também. E o Fernando Brant, além de ser generoso, né, é de uma simplicidade absoluta, entendeu? Quer dizer, um cara já consagrado que aceita fazer música com então, já tinha minha carreira, já tinha vários anos já tinha 3 discos gravados em 1990, né? E então, quer dizer, um cara consagrado e pega um novato, né, para fazer uma música com um dos maiores artistas do Brasil. Mas você não acha isso importante? Nós temos 18 músicas juntos, 18 canções, dessas 18, 4 estão aqui. Então, quer dizer, outros songbooks virão. Tem muito mais, né? Na verdade, temos entre 200 e 300 músicas. Tem algumas que você nem gravou e tal. Tem muita música inédita. Tinha 2 inéditas, né? Da minha parte, né? Eu fiz tinha uma música gravada só pelo Ponto de Partida e outra só pelo Serginho Silva. Então, elas agora têm uma gravação minha que está aqui. Além... E o Milton Nascimento, tem a ver alguma coisa? Você puxou alguma coisa dele também aí no Não, o Milton, na verdade, é um inspirador, um mestre, um padrinho, um irmão musical, né? E eu dediquei ao Fernando Brant, mesmo porque ele já não está entre nós aqui. Eu acho importante, como uma gratidão por tudo que ele fez pela música e pelo povo brasileiro, o Fernando Brant, de homenagear os nossos notáveis. Nós precisamos agradecer àqueles que sempre têm a boa imagem de Minas Gerais e do Brasil. E Fernando Brant, sem dúvida, é um deles. E merece todo o nosso respeito pela sua obra, né? Pelo movimento que ele participou daqui de Minas Gerais, que era o Clube da Esquina. Então a gente tem que valorizar isso, porque eu sinto que lá fora do Brasil, quem já esteve nos Estados Unidos ou na Europa, eles dão muito valor para esses movimentos culturais daqui dentro do Brasil, não só aqui em Minas Gerais, como no Rio de Janeiro também existiu a Bossa Nova, e eles dão mais valor lá fora do que aqui dentro. O que você pensa sobre isso? Na verdade, eu já viajei por vários países, é uma coisa parecida com isso, mas eu acho que é um pouco diferente. Lá eles valorizam se você fez um sucesso, se você tem uma coisa importante, você é lembrado pro resto da vida, só isso. Tá. Independente do ritmo, de movimento que seja. Então, se você tem um Chuck Berry, um Elvis Presley, igual nós temos Cartola, Pixinguinha, Milton Nascimento, Pena Banca e Chavantinho, Tonico Tinoco, Grupo Okiti, você tem que lembrá-los, porque todos eles, entendeu? Esse é um dado que eu vejo que a arte, só para completar esse pensamento, em quatro instâncias, né? A arte é um puro lazer e entretenimento. Depois ela era um negócio. E se a arte for de fato boa mesmo, ela vai virar cultura. Com certeza. A música, né? A música pode ser lazer, entretenimento, negócio, virar arte. E com o tempo ela vira cultura. Cultura, fica imprescindível. Meu pai falava uma frase interessante que ele dizia que música boa é atemporal. É uma música que ela não vai morrer jamais. O diamante perde valor? Nunca. Uma obra de arte é como um diamante. Não perde valor nunca. E é uma obra de arte de verdade. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Isso eu espero que seja. Por enquanto ele é filhotinho ainda, né? Quem que pode dar um close aqui, ou se eu colocar, pega aqui. Eu vou querer mostrar isso aqui com exclusividade, porque a gente tem que ver e dar valor mesmo às coisas boas de Minas Gerais e do Brasil e do mundo. Porque isso aqui eu tenho certeza que vai rodar o mundo todo, porque também é escrito assim em inglês, em espanhol, e a gente é pé quente. Com certeza vai ser. Agradeço muito, é muito bom estar aqui. Eu queria que você falasse só um pouquinho do começo também, para as pessoas que não te conhecem ainda, entender a sua história. Como que você chegou a lidar com a música? Eu sei que você começou com bateria, por incrível que pareça, em banda de baile. Claro, digo sim. Só para terminar, o livro ainda tem 2 CDs com 35 músicas. Então tem músicas que tem mais de uma versão. Tem, né, as minhas músicas com o Fernando, como no caso do Amanhecer, tem a versão instrumental e uma versão vocal. E tem uma música que chama Saudades, Led Zeppelin, que tem uma versão com a banda e uma versão com apenas eu e o Serginho, em duo.
Então, quer dizer, existem, na verdade, são 33 partituras, porque o Beco tem 2 versões em partituras. Então, tem, na verdade, tem 2 bônus track. Quer dizer, então, as pessoas poderão ver o que está escrito e ouvir o que eu toquei. E gente, todo músico que está começando ou não tem que ter esse livro, porque vai aprender muita coisa com o Gilvan de Oliveira. É o que eu espero, né? É a minha pretensão. Claro. Veja bem, outra novidade nossa é que todas as partituras cabem em 2 páginas e é feito de uma maneira com esse Wario, né? Que você cabe no estante, mas todas as partituras ou é numa página só ou nas mesmas. Então, se você abre, você pode tocar a música inteira. Você não vai precisar passar. Não precisa passar a página. Olha. Então, é coisa da praticidade para facilitar e para as pessoas terem mais conforto para tocar ou conhecer minha música. Isso eu espero. Agora, falando do começo. Mas antes, só para a galera entender também, a gente está aqui hoje no show de inauguração aqui, de lançamento do Songbook do Gilvan de Oliveira. Sim. E depois desse show, você pretende expandir, fazer mais shows em outros lugares? Sim. Se alguém quiser te contratar, depois eu vou colocar o telefone com a sua produção aqui embaixo. Você pode pegar a Favo Cultural. E eu vou colocar aqui, tá? Que é minha produtora, aí você vai Lúcia Rego, da Favo Cultural. Sim, claro. Nós temos oficialmente 2 lançamentos, né? Que é Belo Horizonte, hoje, né? Dia 27 de abril, às 21 horas, aqui nesse Teatro Bradesco. E dia 27 de maio estaremos em Barbacena, lá na Estação de Cultura Ponto de Partida, ao lado da Bituca. Estaremos lá. Teremos uma oficina para todos os músicos aqui. Dia 16 de maio vai ser anunciado o local, é na Fundação de Educação Artística. É uma oficina aberta, gratuita, para todos os instrumentos, não é só para violonistas nem guitarristas. Na verdade, vou falar de música, né, como um todo. E tem também a oficina e o show em Barbacena. Depois, nós vamos, através do meu site e do site da produtora Favo Cultural, nós vamos dizer como e onde poder encomendar ou comprar esse Songbook. E também a gente vamos planejar uma turnê. Na verdade, já tinha tido uns convites, como o livro, a gente, para ficar como a gente queria, atrasou um pouquinho. A gente já tinha um convite para os Estados Unidos e outro para a Argentina, que pretendo até o fim do ano ver se visito esses 2 lugares, que são escolas de música que já estão interessadas em não só ter o Songbook, mas a presença de quem o fez. Claro, tem que ter. Só para a gente arrematar a entrevista, você falar um pouquinho aí do seu começo, porque tem muita gente que está começando agora na música ou na carreira do instrumental e fica pensando como que eu posso chegar a ser o Gilvan de Oliveira, entender sua trajetória. Veja bem, eu nasci numa família já de muitos músicos, né? Meu pai era violonista, meu avô sanfoneiro, meu tio cantor, um outro tio era percussionista da banda da cidade e dos carnavais. Seu tataravô não era baiano, não, né? Era? Não, meu bisavô. Não, seu meu bisavô. Quase que deu a música. Bisavô é de Capulé, da Chapada Diamantina. Oh. Eu tenho sangue baiano, cuidado. Cuidado, é quente, é quente. Mas o meu avô é mineiro de Alfenas, terra do Wagner Tiso, né? Também lá dali do Tom. Sou do sul de Minas, Itaú de Minas, minha terra. Bom demais. Então, mas o meu pai foi muito cedo, né? Quando meu pai se foi, ainda estava na barriga da minha mãe. E então, mas deixou no meu DNA espiritual e genético, né? Esse gosto pelo violão. Só que até então eu gostava de bateria. Então, aos 11 anos, entrei para um grupo de meninos, todos lá, entre 11, 13, 14, chamados Pequenos Lords. Eu era o caçula. Pequenos quem? Lords. Lords. Pequenos Lords, né? Né? Nome bonito. Né? Em função até de um romance inglês chamado Pequeno Lorde, né? Então, eram os Pequenos Lords. Logo depois, meu tio, Hélio de Brito, que era o cantor da banda Os Átomos, que era a banda de adultos, meu tio, na época, com 21 para 22 anos, né, o baterista do grupo ia mudar para São Paulo, eles não tinham um baterista. Então chamaram o Neguinho, pequenininho, de 11 anos para ser o baterista. Então, de 11 para 12 anos, então, no mundo politicamente correto, o que eu agradeço, senão, se fosse hoje, eu não poderia fazer isso, onde você viu um menino de 12 anos fazer baile de 11 às 4 da manhã. Pois é, eu tinha essa autorização, o meu tio era meu tutor, eu poderia então tocar de 11 às 4 da manhã, como aos domingos eu também tocava na missa, não tinha nenhum problema, não havia nenhum conflito, né? E foi assim. E no grupo de baile, então, que eu troquei a bateria pelo violão e pela guitarra definitivamente. Talvez entre os 13 ou 14, entre 13 para 14 ou 12 para 13, não sei bem em que momento que deu, que mudou o chip aqui, né? E o violão tornou o meu instrumento definitivo, né? A partir daí também estudei piano, né? Ainda morando em Itaú de Minas. Eu saí de lá com 17 anos para fazer engenharia elétrica, passei no vestibular muito novo, né?
E... Você foi para o UFMG, né? Não, para a PUC, estudei na PUC. Depois eu deixei a engenharia, já no 8º período, e fiz outro vestibular para música. Fui para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde estudei com o professor José Lucena Vaz, que foi meu grande mestre, meu amigo, a quem eu responsável por eu não só tocar, mas pelo gosto da aula, que ele foi... Eu aprendi com ele que é o seguinte, o iniciante tem que ter o melhor mestre. Então eu falei, então se eu for dar aula eu tenho que ser igual ao meu mestre, eu vou ter que ensinar bem. Então, e ensinando bem, ensinar é aprender junto, eu tenho que tocar bem. E a diferença que eu digo, eu não gosto de ser chamado de professor, eu prefiro mestre, educador, né? Orientador, porque na verdade aprender, ensinar é aprender junto. E eu brinco com meus alunos, olha, eu sou um vampiro. Eu aprendo mais com você do que você comigo. É, entendeu? Porque tem mais alunos do que o professor, então você absorve de todos. Olha, na verdade, eu vou encher vocês de pergunta e de pancada de música aqui. Né? Se a gente der sorte, a gente vai chegar no resultado. Falando de aluno e tal, antes de eu vir para cá, eu comentei com algumas pessoas que eu ia te entrevistar e alguns dos seus fãs conversaram comigo pelo meu WhatsApp. Olha o que uma aluna ou aluno falou desse sujeito aqui, professor da faculdade. Olha só. O bicho é praticamente o Google. Na Bituca, ele tem o apelido de Google de Oliveira. Não pode dar uma nota perto de um cara desse. Isso me alertando, não dá uma nota perto do cara desse que ele vai... Aí colocou aqui, amo loucamente inteligência, musicalidade, humildade e elegância. Esse é Gilvan de Oliveira. Obrigado. É isso mesmo? O povo fala, mas se é verdade eu não sei. Né? Na verdade, como bom mineiro, assim, olha... Gente, eu não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, viu? Você desconfia de quem seja essa mensagem? Olha, eu tenho um punhado, assim, os meus filhos musicais, né? Tem um punhado de filho, né? Assim, que eu chamo assim, que estudam comigo e né, brincam comigo, né? Tem, né? Então, será quem pode ser, mas... eu vou te contar, então, vou acabar com o mistério. Revela logo esse mistério. É a Riva Cassiano, vocalista da banda Salto Alto. Que maravilha. A gente conversou com ela antes de vir, porque eu não sou de falar tal, mas com ela, como ela é mãe da Camila Cassiano, eu falei, tô indo entrevistar ela. Nossa, ele é demais. Não, ela formou com a gente agora, né, em 2016, e eu tive a honra de tocar com ela, né? E a gente trabalhou muito esse ano, nessa nova formação da Bituca, todo mundo tinha aula comigo a cada 15 dias, então foi diferentemente de quando ela estudou. Só tinha aula comigo, era prática conjunta e história da música. Mas a sua mãe não, ela entrou no chicote, a cada 15 dias tinha aula, a prática era foi fabuloso. Porque na verdade, eu também canto, e gosto de cantar, no show de hoje eu vou cantar. E eu comecei como compositor aos 16 anos, 15 para 16 anos, e então essa fase minha está guardada. Essas canções que eu escrevi na época da universidade, entendeu? Tá lá, no cantinho. Tem um baúzinho. Tem o baú da verdade. Tem um baú. Aqui, na verdade, eu faço música quase todo dia. Eu pego o violão, se fizer, agora eu vou inventar uma música. Mas sai letra e música junto ou como é que faz? Depende, eu digo o seguinte, é a vida que é o motor, né? Na verdade, o meu dó maior é igual da Camila, igual da Riva, ou igual o seu se você tocasse, se você tocar, né? Claro. Mas o que difere nós dois? É a vida. O substrato é a vida. Então, no livro também tem muitas dedicatórias. Tem música dedicada ao Bituca, ao Milton Nascimento, dedicada ao Toninho Horta, dedicada ao Dominguinhos, ao Tom Jobim, ao Serginho Silva, que é o agente 00 Silva, ele estava aqui espiando. Estava ali na bateria. Né? Tem dedicada à minha avó, Maria Rita, né? Dedicada ao meu tio, o Pichuim. Tem um disco dedicado a ele, que era o meu barbeiro, que cortou cabelo até fazia a passagem. Aí ele morreu. Porque ele era um barbeiro, mas ele tinha um bom gosto. Ele que me mostrava os discos, os vinis, os LPs. Então, quer dizer, imagina em Itaú de Minas, em 72 eu tinha o Clube da Esquina assim que saiu. Em 73 eu tinha o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, entendeu? Tinha o disco de Santana, do Woodstock, o Jimi Hendrix, Let Ladyland, eu tinha o Tom Jobim, Elis Regina. Então, quer dizer, olha... Novos Baianos já tinha nessa época, não? Tinha. Quer dizer, eu fui criado assim, então, como me disse o Fernando Brant, Gilvan, você estava condenado a ser feliz pelo caminho da música. Amigo, e assim eu quero te desejar de verdade muito sucesso no seu songbook. Que você não só atinja as Minas Gerais inteiras, que eu tenho certeza, como você diz, fora do Brasil, Estados Unidos, Argentina, todo mundo te receba de braços abertos. E a gente deseja aqui do Papo Furado, e todo mundo que está vendo, eu tenho certeza, que você leve isso aí ao máximo de pessoas possíveis para propagar essa onda de música e musicalidade boa, que a gente precisa disso. Que hoje em dia a meninada e a adolescência está escutando muita música, que eu não diria que toda música, né, tem o lado bom e o lado ruim, mas a gente está num momento musical preocupante, então eu fico feliz em ver alguém propagar esse conhecimento aí. Isso que eu peço, que as pessoas não tenham preconceito de ouvir tudo. Na verdade, foi isso que me fez
fazer música como eu faço. Eu fui criado sem barreiras, sem dizer que música é melhor que outra. Então, assim, e tem música boa em todos os estilos. É, isso que eu quis dizer. Então, tem. isso. Mas se você tem que oferecer para as pessoas a chance da escolha, e não, o que eu vejo hoje é uma canalização, né? Só por exemplo, a minha netinha, por exemplo, escuta de tudo e canta minhas próprias músicas. Que beleza. Então, que beleza. eu agradeço muito, agradeço a você, Wagner, a Camila pela lembrança, a Riva, vocês estão de parabéns. Eu acho que esse tipo de papo que é furado, mas se você parar a mão embaixo, você vai garimpar ouro, entendeu? Esse papo furado é na bateia, né? Isso aí, Tá muito certo? obrigado. Eu Fique com agradeço. Deus. Bom show. Obrigado. Valeu, galera. Sucesso. É nóis. Valeu, Ju. Aí, nem doeu. Bom demais, cara. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, galera. Obrigado aí. Voltar com as cadeiras. Qual que era a sua e qual que era a dele, hein? Agora eu esqueci. Agora esse aqui os caras vão ter que marcar. Fala, campeão. Tem? Aonde? Aqui, né? Isso, só que depois ele ajeita. Tem uma marquinha certinho. Tem. Aqui. Obrigadão mesmo. Depois eu vou comprar. Beleza, questão. Manda pra mim tudo, link e tal. Depois Não. nós vamos mandar com vocês um link. Tem um link com uma gravação que eu fiz, convidando pro show. E tem um link só da música Amanhecer, que tá em HD digital, com som bacana. A produção manda pra vocês. Beleza. Certo? Beleza. A gente pode fazer umas imagens na hora do show, né? Alguma coisa assim. Pode, se você fala com a Lúcia, porque vai ter outra equipe filmando. Não, Tá bom? Tá, beleza. Maravilha. A gente combina tudo. Mas ele é pura. O Serginho passou o som dele, ele quase terminando. Eu sei, passou, mas. Não, hoje tá. Jogo de teatro. Mas ficou bom? Ficou quase 20, a gente falou 10, deu quase 20 minutos. Tá vendo? Eu sou boa prosa. E eles falaram assim, não fiquei sem jeito de te interromper, porque tava tão bom. Não, depois você edita, corta. Não precisa não. A gente nunca edita assim. O que falou, tá falado. Metade é mentira, o resto é invenção, tá bom? Obrigado, viu, Giovanni? O resto é invenção, tá certo? Vamos aí, você senta e a gente vai acomodando. E o áudio ficou bom? Isso. Na mesa, que eu quero